Irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, quero saudar a cada um, porque nós somos aquelas pessoas que com a nossa fé vivemos da Eucaristia. E ao saudar o Padre José Evangelista Gomes, que preside esta Santa Missa, quero estender essa saudação fraterna a todos os meus irmãos sacerdotes. Desejo também saudar os diáconos, as religiosas, enfim, cada um e cada uma. Todos fazemos parte desta família do povo de Deus. Como é bela a nossa liturgia. Precisamos dilatar os nossos corações e permitir que a riqueza da liturgia da nossa Mãe Igreja alcance o nosso ser, alimente o nosso espírito, fortaleça a nossa vontade de perseverar sempre na vida do seguimento de nosso Senhor. Nós estamos iniciando esta Santa Missa hoje e ela será encerrada apenas no sábado à noite, na Vigília Pascal. Ela começa agora, passa pelo dia de amanhã e se estenderá até a noite da Vigília Pascal. Ela não terá hoje os ritos finais, amanhã ela não terá ritos iniciais nem finais, a ação litúrgica. No sábado à noite, na Vigília Pascal, nós vamos completar o que é chamado o Tríduo Sagrado da Páscoa. Como entender hoje, nessa liturgia, já representa a sexta-feira, o tríduo do crucificado, do sepultado e do ressuscitado. Porque na Vigília Pascal já estaremos celebrando o ressuscitado do dia do Senhor. Percorrendo esse caminho luminoso da nossa fé, nós vivenciamos hoje com toda a igreja esses maiores tesouros que nós recebemos do coração de Jesus. Para os que foram chamados para aquela ceia, tratava-se da ceia pascal judaica. Jesus mandou preparar um lugar, reuniu os seus para com eles celebrar a ceia. E aí vem a instituição da Eucaristia que nós aqui celebramos. Porque de uma ceia pascal judaica que celebrava a libertação de um povo, Jesus ultrapassou os limites desta história para abraçar a humanidade de todos os tempos, também a humanidade que nos precede na eternidade. Ele levou a ceia pascal a sua eficácia infinita para celebrar nela não apenas a comemoração de uma aliança de Deus com seu povo que já é tão importante, mas uma aliança perene, eterna, que se reatualiza e se renova permanentemente na vida de todos nós. É um tesouro tão grande que nunca cessa. Esse mistério da Eucaristia é algo que ultrapassa os limites do tempo e da história, para que nós possamos antecipar aqui na terra o céu e para que nós possamos reunir de todos os lugares, de todas as épocas, todas as pessoas no mistério dos muitos grãos de trigo que se tornam pão, das muitas uvas que se tornam vinho, que se transubstanciam no corpo e no sangue do Senhor.
Jesus nos reúne nesta ceia permanentemente para alimentar a nossa fé, para que nós renovemos a eficácia da sua entrega total. Em cada missa nós sabemos, é o sacrifício do Calvário que se reatualiza e se renova. Em cada missa, Jesus entrega a sua vida pela nossa salvação, para nos redimir, nos santificar, nos perdoar. Nós somos chamados a beber e degustar constantemente desse mistério do amor de Deus. É tão grandioso, é infinito, que nós podemos e devemos assimilar aquilo que Jesus quis nos deixar. Na leitura da primeira carta aos Coríntios, que nós ouvimos nesta liturgia, está a narrativa da instituição da Eucaristia, com as palavras da consagração, o texto mais antigo que está descrito na Bíblia. E Jesus disse que eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Ele disse, sou eu que me dou a vós. Quem de nós vai duvidar da palavra de Jesus? No Evangelho de João, no capítulo 10, a descrição sobre o pão da vida, o discurso, vai mostrando esse mistério tão bonito. Nós vamos passar a nossa vida inteira mergulhando no mistério da Eucaristia e teremos ainda muito e sempre mais a mergulhar e descobrir. Nós temos exemplos maravilhosos de cristãos que fizeram da sua vida a Eucaristia, de tal forma que são para nós um exemplo. Eu vou tomar alguns exemplos, mas vocês conhecem tantos outros, que não podem ser esquecidos. O cardeal Francisco Xavier Vantuan, no Vietnã, feito arcebispo, foi preso pelo regime comunista, porque julgou-se que a sua nomeação era com o intuito de enfraquecer o comunismo naquela ditadura. Ele foi preso de uma maneira tão hostil, tão agressiva, sem ter tempo de nada. Foi conduzido sem saber nem para onde estava sendo levado. Passou 13 anos e 3 meses numa solitária. A sua vivência de fé na Eucaristia garantiu-lhe a oportunidade de oferecer ao mundo inteiro o testemunho de quanto a Eucaristia é o sustento da nossa vida. Ele não pôde levar nada para o cárcere, mas pediu aos guardas que não lhe deixassem faltar o vinho para cuidar do seu mal de estômago. Na verdade, ele assim o fez para ter a disponibilização do vinho, e com 3 gotas de vinho na palma da mão e um fragmento do pão que vinha para o seu lanche, todos os dias ele celebrou ali a Santa Missa e fez um discernimento maravilhoso, porque era um homem de uma capacidade acadêmica muito profunda e ampla, tinha uma atividade missionária muito intensa, não só como bispo, mas antes como padre, e veio à sua mente, como pode acontecer que eu, procurando realizar a obra de Deus, fique aqui detido atrás das grades,
sem poder evangelizar, quando tantos e muitos estão à espera do Evangelho. E ele, naquela celebração cotidiana da Eucaristia, na palma da sua mão, descobriu que o essencial é Deus. O essencial é Deus. A obra de Deus, Ele a realiza do modo como lhe aprouver. Essa descoberta do mistério da Eucaristia, que fez com que ele não perdesse a paciência, não se exasperasse, mas ao contrário, aquela situação de paz interior, de força espiritual que ele encontrou na Eucaristia de cada dia, afirmou ele nos seus depoimentos que não era fácil imaginar que o tempo era longo, os anos eram intermináveis, mas a disposição da saúde, a disposição física, emocional, psicológica, nem sempre permitia desenvolver uma oração adequada, do modo que a gente quer e precisa. Mas ali, na Eucaristia, ele foi encontrando aquela força, e sem persuadir a ninguém, mas com seus cânticos, com a sua alegria interior, ele conseguiu a descoberta de Cristo por parte de todos os que cuidavam daquela prisão. Ele disse, não era fácil ouvir o sino da catedral, onde ele se tornara arcebispo eleito, e não poder se locomover na direção do seu trabalho episcopal. Os guardas, os funcionários, aquelas pessoas todas se converteram e foram batizadas por conta do testemunho eucarístico de Francisco Xavier Vantuan, que São João Paulo II, depois que ele obteve a liberdade, 13 anos e 3 meses, o levou para Roma, para o Vaticano, o fez cardeal para trabalhar a serviço da justiça e da paz no mundo inteiro. Além do testemunho do cardeal Vantuan, eu queria recordar o testemunho da Lola Floripes Dornelas de Jesus, que por mais de 60 anos alimentou-se unicamente da Eucaristia e revigorava as suas forças espirituais e físicas no sacramento da Eucaristia, que cada dia ela participava e comungava. Ela dizia, é a vitamina da nossa vida, é o alimento, é a força. Alguém lhe dissera, a senhora ficar horas a fio, dias seguidos, meses, anos, nesta fazenda, morando sozinha. Eu vim aqui para fazer companhia um pouco, para aliviar a sua solidão. Ela diz, eu fico muito contente, disse para aquela senhora, a sua atenção, a sua amizade. Mas eu não estou sozinha, Ele está aqui. Que coisa mais bonita. Nós temos uma infinidade de nomes. A Dona Conceição, numa história bonita de muitos anos, sem poder participar da Eucaristia, no município de Antônio Carlos, onde o padre José Evangelista foi pároco, na localidade denominada Curral Novo, ela desejou receber a Eucaristia. E depois, a história é longa, não vou contar agora, só dizer que quando celebrei a Eucaristia na sua casa e dei-lhe a comunhão, ela quis ajoelhar de toda forma e levantou-se depois da sua ação de graças, aqueles olhos azuis
e vibrantes contemplaram-me dizendo assim: eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Esta é a Eucaristia. Jesus disse: quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Da Eucaristia, o exemplo de um adolescente que celebrou a sua primeira comunhão eucarística, e os tempos foram passando e ele não queria perder a missa nenhum dia. O seu vizinho de uma igreja evangélica queria levá-lo para participar na sua congregação. Ele disse: eu não posso, eu não compreendo a minha vida sem a Eucaristia. Um adolescente dando-nos um testemunho tão bonito. Passaram-se anos e anos, e o Fabrício aqui apareceu com a sua esposa. Eu disse: Fabrício, como é que é a frase? Está valendo? Sim, eu não compreendo a minha vida sem a Eucaristia. Da Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, nasce e vive a igreja, porque a igreja nasce da Eucaristia, e a Eucaristia nasce da igreja, porque a igreja faz a Eucaristia. E aí vem o ministério sacerdotal, que hoje eu queria apenas dizer que Jesus, querendo permanecer vivo no nosso meio, quis contar com instrumentos frágeis, limitados, para trazê-lo a nosso convívio vivo e verdadeiro. Instituiu o sacerdócio para que cada palavra do Padre seja a palavra dele, porque o Padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele não vai dizer: isto é o corpo de Cristo, isto é o meu corpo, emprestando a vida, a voz e o seu sim, o nosso sim. Louvamos a Deus por todos os sacerdotes e pelo sacerdócio que faz acontecer a Eucaristia na vida da igreja. Sacerdotes idosos, doentes, sacerdotes que passam por tribulações, dificuldades, sacerdotes exímios e magníficos na eficiência e na eficácia do seu ministério, todos são o mesmo sacerdócio de Jesus. Não há no exercício do ministério sacerdotal uma eficácia maior ou menor, dependendo da fragilidade ou da capacidade de cada ministro ordenado. Faze isto em memória de mim. Está instituído o ministério sacerdotal nesta igreja santa e pecadora, que vai espargindo a presença do Evangelho em todos os lugares. Quando a fumaça do incenso subia aqui na proclamação da palavra, eu fiquei pensando: esta fumaça está subindo em tantas igrejas, catedrais, santuários, comunidades simples, lugares pobres, lugares mais abastados, para todo lado. É a oração e a fé do povo que, pelas mãos do sacerdote e pela sua missão, acontece o milagre permanente do Cristo vivo e verdadeiro entre nós. Rezemos pelos sacerdotes. Somos chamados, é claro, a rezar uns pelos outros permanentemente, mas temos uma missão de rezar pelos nossos irmãos sacerdotes, para que Deus os ampare. Nem todos estão na facilidade do convívio com outros sacerdotes, na adesão e participação das comunidades. Há lugares difíceis de exercer o ministério. Lá estão eles, conduzindo o povo de Deus à salvação.
que eles sejam presença constante em nossas preces. Tudo isso, Eucaristia, sacerdócio, é o mandamento do amor. É o amor de Deus expresso na forma mais completa. Não teria outra maneira de Deus manifestar o seu amor a nós do que através do sacramento da Eucaristia. É Ele mesmo que se dá a nós. Um Deus infinito se torna vulnerável numa partícula, numa hóstia pequena que nós recebemos na comunhão eucarística. É um Deus que se expõe, que oferece a sua vida por nós. É o amor dele, é o maior ato de amor. Por isso nós queremos seguir o seu exemplo. Amar e perdoar, focados no exemplo de Jesus. Que Ele assim nos ajude. Muito de propósito, eu me alonguei no tema da Eucaristia, fui breve no ministério sacerdotal e rápido no mandamento do amor. Para que a gente vá agora, nessa missa que vai terminar só no sábado à noite, trazendo a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso pensamento, tudo que a gente vai celebrar, para aproveitarmos a riqueza da liturgia. E agora, o Padre José Evangelista, que preside esta Santa Missa, vai repetir o gesto de Jesus, tão forte, tão importante, porque ele simboliza o que cada um faz, em nome de Jesus, no serviço que prestamos uns aos outros. Acompanhemos com a nossa oração, com o nosso coração, com a nossa fé, este momento em que serão lavados os pés daqueles que representam os apóstolos, representando a cada um de nós.